Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias. Livro do Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32. Vamos ler a partir do versículo 22. O tema da mensagem é o encontro de Jacó com Deus. Amém? Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim: E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e tomou e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me a saber, peço a saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Podeis tomar assento. Aleluia. Glória a Deus. Vemos, irmãos, que lá no capítulo de número 26, Deus falou com a mãe de Jacó, Rebeca. Ele disse a ela: Era que outrora era estéril, mas Deus é aquele que abre a madre da estéril. E o Senhor disse: Olha, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Ainda continuando no capítulo 25 que eu li, o versículo 26 do capítulo 25 diz que nasceram gêmeos. E Jacó, ele nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, de modo que Esaú era o primogênito. E Esaú, meus irmãos, diz o texto que ele era perito em caça. E Jacó, irmãos, era alguém que ele tinha mais, ele gostava das coisas espirituais. Ele dava mais valor à bênção do Senhor. De modo que ele e sua mãe, ele induzido por sua mãe, eles combinam para nós: seu pai está para morrer, seu pai já está com as vistas escurecidas. Rebeca tinha por predileto Jacó, Isaac tinha por predileto a Esaú. Esaú era o primogênito, porque nasceu primeiro. E a sua mãe disse: Olha, seu pai está para morrer, ele já está com as vistas escurecidas, eu vou fazer um guisado que ele gosta. E vai lá, né? Ele pediu um guisado para o seu irmão: vai lá e se passa pelo teu irmão, e recebe a bênção da primogenitura. Vemos no capítulo que a gente leu que a bênção já era de Jacó. Mas enfim, meus irmãos, os irmãos conhecem a história. Jacó se passou por Esaú. Jacó recebeu a bênção do seu pai, que já estava cego. E Esaú, quando soube da história, ele jurou o seu irmão de morte: olha, assim que o nosso pai morrer,
você vai morrer também, eu vou te matar. E a sua mãe, ela foge para Padã Arã. Foge para Padã, porque o seu irmão vai te matar. E ele fugiu para lá. Fugiu para lá. E lá ele se encontrou com seu tio Labão. Lá ele se casou, ele foi enganado, né, por Labão. Ele gostava de Raquel. E ele trabalhou 7 anos por Raquel. E Labão, na hora de conceder o casamento com Raquel, ele deu Lia. Porque ele viu a bênção de Deus na vida de Jacó. E Jacó ficou muito bravo. Mas ele falou: não, mas aqui o costume é esse. Labão estava mais para lobão, né? Enrolava, levava na conversa. E ali ele falou: trabalha mais 7 anos para mim, e eu vou te conceder Raquel como esposa. E ele trabalhou mais 7. Resumindo a história, meus irmãos, ele trabalhou 14 anos. E o total de tudo que ele passou ali em Padã Arã foram 20 anos. Mas antes dele chegar naquele lugar, o texto diz que ele, fugindo de seu irmão Esaú, ele, no caminho, fugindo sozinho, ele deitou a cabeça numa pedra. E quando ele deitou a cabeça na pedra, ele fez a pedra de travesseiro. E ele, passando a noite ali, ele teve um sonho. Ele viu uma escada que subia lá no céu. E essa escada, e por essa escada tinha anjo que subia e tinha anjos que descia. E ele pegou, ele se assustou com aquela visão. E Deus falou: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, seu avô, sou o Deus de Isaac, e eu vou te abençoar. E você vai para lá, mas você vai voltar nesse lugar. E nesse lugar eu vou te abençoar muito. Vou abençoar a tua semente, vou abençoar o teu gado, vou te abençoar de todas as formas que você imagina. E aí, meus irmãos, Jacó foi para aquele lugar que ele tinha de ir, fugindo do seu irmão, em Padã Arã. E a história diz que Labão, meus irmãos, tentando tirar proveito de Jacó, ele mudou 10 vezes, irmãos, o salário de Jacó. E de toda a forma que ele fazia, irmãos, Jacó era abençoado. Ele tentava, de alguma forma, levar vantagem, mas tudo, irmãos, contribuía para o bem de Jacó. Tudo que acontecia, irmãos, favorecia Jacó. E diz o texto que os filhos de Labão ficaram irados. E o próprio Labão começou a olhar Jacó estranho. E o Senhor falou: pai, desse jeito não dá. Só ele leva vantagem, só ele é abençoado. Melhor esse cara sair daqui, sumir daqui, porque senão daqui a pouco a gente não vai ter mais nada. E ali, meus irmãos, Deus visitou Jacó novamente em sonhos. Visitou ele em sonhos. E Deus falou com ele: Jacó, agora você sai daí, sai desse lugar e vai lá para a tua parentela. Lá para onde onde você saiu, você vai voltar para lá. Porque é lá que eu vou te abençoar. E ele voltou. E ele se deparou no Val de Jaboque, que era a divisa. E lá no Val de Jaboque, diz o texto ali que ele permitiu passar tudo. A gente lê o texto lá, do 22 em diante. Passou suas servas, suas esposas, seus filhos, seus bens. Porque naquele território, irmãos, ele estava jurado de morte. Esaú disse: seu pai já havia falecido. Esaú tinha dito: olha, se eu te ver novamente, pode ter certeza que eu vou te matar. Ele estava jurado de morte. E naquele momento, irmãos, eu creio que ele, diz o texto que a gente leu, ele permitiu passar assim todo mundo, ele ficou sozinho. Só ficou ele e Deus, né? Ficou sozinho. E eu creio que naquele momento ele parou para refletir a trajetória da sua vida. Ele tinha muito ouro, ele tinha mirra, ele tinha gado, ele tinha filhos, tinha muitos bens, irmãos. Ele estava cheio de riquezas, porém a sua alma estava vazia de Deus. E ele estava tentando naquele momento entender em qual momento é que estava a sua vida. E algumas vezes, irmãos, a gente fica tentando entender a vida, ou em qual momento nós estamos na vida.
E é interessante, irmãos, que Deus, Ele sempre dá o sinal da nossa transição. Se os irmãos forem ver no comecinho do capítulo 32, quando Jacó ele estava no caminho para chegar naquele lugar, irmãos, ele diz que ele viu 2 bandos de anjos foram receber ele. Lá naquele lugar onde ele chamou de Peniel, que ele disse: olha, eu vou chamar esse lugar melhor, eu vou chamar esse lugar aqui de Betel. Quando ele viu, ele deitou a cabeça, ele chamou aquele lugar de Betel, chamou de casa de Deus. Esse lugar aqui é casa de Deus, é casa de Deus, tem anjo subindo, tem anjo descendo. E às vezes a gente acha que é só na forma de Deus mostrar as coisas, ali anjo subindo, anjo descendo, Deus falou com ele. Mas é bem verdade, irmãos, que o mundo espiritual respeita territórios. E a nossa vida, irmãos, é uma vida de transição. Você começa menino na fé, mas você vai subindo. E a partir do momento que você vai subindo, irmãos, o adversário das nossas almas vai mandando o quê? Lutas maiores, irmãos, para nós. Para nos atacar, para nos destruir. E em contrapartida, irmãos, Deus manda o quê? Anjos mais fortes. Jacó estava saindo de um território, irmãos. Ele ia entrar num outro território que ele precisava do quê? De anjos mais fortes para o ajudar nessa peleja. E ele viu 2 bandos. Um que guardava atrás e outro que guardava a frente. E o normal é os anjos estarem sempre aonde, irmão? Na frente. Por quê? Diz que aos teus anjos dar ordem ao teu respeito para guardarem os teus caminhos, para que não tropeces com os teus pés em pedra. O anjo sempre vai na sua frente. Glória a Deus. Jacó estava num momento de transição, de mudança, irmãos. Ele estava saindo ali da terra de Labão, ele estava entrando na terra da promessa de Deus. Mas na cabeça dele, irmãos, ali era a terra de Esaú. Eu vou entrar na terra de Esaú. O que o Esaú vai fazer comigo? Vai me matar. O Esaú vai me aniquilar, vai acabar comigo. Eu vou mandar minha família primeiro para ele ter dó de mim e ele poupar a minha vida. Mandou as mulheres, mandou os filhos, mandou o gado de presente, mandou mais presente. Tudo isso para acalmar a Esaú. E ele tinha se esquecido, irmãos, da palavra de Deus lá atrás. Você vai voltar para essa terra. E é nessa terra que eu vou te abençoar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, há momentos da nossa vida, irmãos, que Deus quer nos abençoar. Mas a gente fica preso nas coisas da terra. Nas palavras da terra, irmãos. Nas palavras ditas por Esaú: eu vou te matar. Eu vou acabar com você. Ele tinha se esquecido da palavra de Deus. E assim que ele chegou, 2 exércitos, 2 bandos. Ele chamou aquele lugar até de Manaim. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente vai para um lugar, ou a gente muda de lugar, e a gente pede para Deus abençoar o lugar. Senhor, abençoa para onde eu estou indo, né? Faz que seja um lugar bom, faz que seja um lugar tranquilo. Mas é interessante quando a gente olha para a vida de Jacó, irmãos. Deus não abençoa o lugar que Jacó vai. Deus abençoa a vida de Jacó. Quando ele deitou a cabeça, que ele sonhou com Deus, ele mudou o nome do lugar. Não, esse lugar aqui vai chamar Betel, casa de Deus. Casa de Deus. Vai chamar Betel. E às vezes, irmão, a gente quer que Deus muda o lugar, mas Deus quer mudar a gente e não o lugar. Porque se Deus muda o lugar, a gente não muda. Você pode ver, irmãos, você vê o povo saindo do Egito. Deus abriu o mar vermelho, irmão. Coluna de fogo de dia, ou melhor, coluna de fogo à noite, nuvem de dia. A nuvem é de dia, para guardar eles do sol. Coluna de fogo à noite, para que eles não sentissem o quê? O frio. Vinha o maná do céu, vinha a provisão. Todavia, irmãos, como é que estava o povo? Do mesmo jeito. Os discípulos, irmãos, viram os milagres de Jesus, os feitos de Jesus. No entanto, meus irmãos, quando Jesus foi para a cruz, todos correram. Porque quando Deus muda o lugar, as pessoas continuam do mesmo jeito. Mas quando Deus muda as pessoas,
os lugares podem ser mudados pela autoridade de Deus dada sobre nossa vida. Se você estiver na posição de Deus, se você estiver na confiança do Senhor, pode ter certeza, aonde você chegar, Deus vai abençoar. Vai acontecer algo diferente. Não é o lugar, é a tua presença. Deus abençoa pessoas. Deus abençoa as pessoas. E ali, meus irmãos, eu creio que Jacó ali pensando, colocando as ideias no lugar. Jacó estava preocupado. Vou entrar nas terras de Esaú. Esaú está com raiva de mim. Esaú vai querer me matar. E os irmãos conhecem o texto, irmãos. Diz que o anjo, né, do Senhor, na verdade, primeiramente parece que é um homem, né, que vai o agarra pelo braço e começa a lutar com ele. E até então Jacó não sabia com quem ele estava lutando. Mas no decorrer da luta ele entende que ele está lutando com o próprio Deus. Ou na cabeça dele, sabemos que aqui é uma teofania, o próprio Jesus. Ele estava lutando com Jesus. Mas ele não sabia, ele começou achando que estava lutando com o homem, mas ele estava lutando com Deus. Aleluia. E às vezes a gente acha, irmãos, que Deus está lutando contra a gente, ou que aqui nesse momento Jesus estava lutando contra Jacó. Mas a grande verdade era que Jesus estava lutando para que Jacó acordasse. Você está entrando no território da bênção e olha o estado que você está. Está mais olhando para Esaú do que para a palavra do Senhor. Está mais confiando na derrota do que na bênção do Senhor. Irmãos, quem não tem esperança em uma coisa, agora quem tem Jesus é outra história. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Deus é poderoso para colocar um cântico novo na nossa boca, irmãos. E a maneira que a gente entra no lugar vai determinar como Deus vai nos abençoar. Tem gente que é abençoado por Deus, mas Jacó ele se chegava menor. Tanto que o texto diz que ele estava com medo. Disseram: olha, o teu irmão está vindo com 400 homens. Estão vindo contra você. Ele ficou apavorado. O texto diz, Jacó ficou com medo. Estava com medo. E aí Jesus foi ao encontro de Jacó, irmãos, e deu um chacoalhão nele. Acorda, você é abençoado. A minha bênção está na tua vida. Fui eu que te mandei chegar até aqui, irmãos. Tem luta que a gente entra, a gente nem sabe como a gente entrou, irmãos. Mas a gente está na direção de Deus, pode ter certeza que a vitória é nossa, irmãos. Vai dar certo. As coisas vão acontecer, irmãos. O nosso futuro está aí nas mãos do Senhor. É interessante, irmãos, que o povo saiu do Egito. E o povo via a coluna de fogo à noite. Via de noite a coluna. Vou até ler o texto rapidinho. O povo via a coluna de fogo à noite. E ele via a nuvem de dia. Nuvem de dia. Capítulo 14, irmãos. E o versículo 20 diz assim: 14 e 20 de Êxodo: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para esses à noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Versículo 24: e aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Glória a Deus. Coluna de fogo à noite, nuvem de dia. Mas Deus colocou os dois no mesmo instante, irmãos, guardando a retaguarda e guardando a frente. Ou melhor, ele escurecia a nuvem que era para fazer proteção do sol. Deus colocou ela como uma escuridão para os egípcios. E a coluna de fogo para iluminar o quê? O futuro, irmãos.
Deus ilumina o teu futuro e escurece, para que o inimigo não tenha do que te acusar do teu passado. Os egípcios queriam atacar, irmãos, mas a coluna deixava aquele deserto tão escuro que não tinha como eles andar. Ninguém chegava, ninguém, não dá para nós andar aqui não. Está muito escuro, era a nuvem, irmãos. Deus guardando a retaguarda do povo. E a coluna de fogo na frente, o quê? Iluminando o futuro, irmãos. Deus sempre vai iluminar o teu futuro. Deus sempre vai iluminar a tua frente, irmãos. Deus sempre estará contigo onde quer que você esteja. Onde você estiver, Ele vai estar contigo. Não fica assombrado com as palavras ditas a teu respeito. Ah, você não tem futuro. Ah, não vai acontecer nada na sua vida. Ah, a sua vida é assim, irmãos. Deus tem os seus momentos de transições, de mudança, irmãos. E Deus pode mudar a sua vida. E às vezes a gente pensa que mudar de vida é você de um dia para a noite ficar milionário. Diga misericórdia, irmão. Não é isso, irmão, não é isso. É um novo nível de comunhão com Deus. É um novo entendimento de Deus, uma nova revelação de Deus. Jacó sabia, ouviu falar de Deus. Eu sou o Deus do Abraão, seu avô. Pode ver o texto. Sou o Deus do teu pai Isaac. E não falou o nome de Jacó. Não. Para querer que eu seja teu Deus, você vai ter que provar que merece. Como? Então vem lutar comigo, vem. E ele lutou, irmãos. Ele se esforçou no Senhor, irmão. Se esforça em Deus, irmão. Busca Deus de verdade, irmão. Ainda, irmãos, que Deus é tão bom que a gente às vezes nem se esforça direito e ainda assim é abençoado. Não é verdade? Mas, irmãos, o que Deus quer de nós é mais esforço, mais vontade. Jesus, quando ele queria fazer um milagre, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? O cego dizia: eu quero ver. E Jesus se alegrava: então veja. Chegava para o coxo: o que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Então levanta e anda. E ele andava. Irmão, tem muita gente que engavetou as suas vontades. Tem muita gente que começou a acreditar nas maldições mais do que nas bênçãos de Deus. Diga misericórdia, irmão. Fala assim: irmão, Deus tem coisa boa para você. Deus pode mudar o seu futuro. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua história. Jacó, você vai entrar nesse território não como um coitado, Jacó, não. Isso aqui não é de Esaú, não. Isso aqui eu estou dando para você. Então vai para merecer. Ele lutou. Quando ele viu que era Deus, ele se esforçou. Quando a coxa dele foi ferida, ele podia cair para trás. Não, ele caiu para cima do anjo. E o anjo falou: me solta. Não. Me solta, não. Se você me abençoar, eu te solto. Qual é o teu nome? E aí ele se lembrou lá da pergunta do seu pai Isaac, antes de abençoar ele: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Esaú. Mentiu. Mas para Jesus ele falou o verdadeiro nome: meu nome é Jacó. Eu sou aquele que mentiu lá atrás. Eu sou aquele que eu não sei nem como vai ser a minha vida daqui para frente. E Jesus falou: não, vou mudar seu nome. Irmãos, quando Jesus muda o nome, ele muda o destino, ele muda a história. Teu nome agora é Israel. Você lutou como um príncipe com Deus e prevaleceste com os. Eu vou te chamar agora de Israel. E ele mudou o nome, irmãos. E aí, meus irmãos, ele teve seu nome mudado. De repente ele se encontrou com Esaú. E ele se curvou diante de Esaú. Esaú falou: o que é isso? Esaú desceu do cavalo, o abraçou e o beijou. Aleluia. Deus já havia aquietado o coração de Esaú. Glória a Deus. Irmãos, Deus muda, irmãos, as circunstâncias. Mas primeiro Ele quer mudar o nosso coração. Primeiro Ele quer mudar nós. Para a gente entender o trabalhar dele em nossas vidas. O momento de transição. Irmãos, o mundo tem a mensagem do ano novo. Ah, é o desconhecido. Ah, o novo vai ser bom. Irmãos, o novo de Deus não respeita mudança de ano, irmãos. O novo de Deus na sua vida pode ser a partir de hoje. O que cabe a nós é a nossa postura, irmãos. Confiar na palavra do Senhor. Você pode ver um novo convertido, uma pessoa que aceita Jesus.
Às vezes a gente até pensa, Deus está dando tudo isso para ele se animar mais. E o crente com mais tempo de igreja, irmãos, parece que às vezes só demora mais para chegar, mas não é isso. É porque ele se acostumou. Ele começou a relaxar, irmãos. E Deus quer ver mais vontade na nossa vida. Amém. Mais vontade em ter intimidade com Ele. Glória a Deus. Mais vontade em ter momentos, irmão, de entender o querer dele na nossa vida. Porque o que Deus quer para nós, irmãos, é a nossa alegria. Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer que os seus sonhos se realizem, irmão. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é vontade. Jacó ia entrar na terra da bênção, irmão, desanimado. Diga misericórdia, irmão. Irmão, não tem como andar na presença de Deus desanimado, irmão. Não tem como, irmão. Não tem como as coisas dar certo, irmãos, a gente estando o quê? Desanimado, irmãos. Se a gente está desanimado é porque a gente parou de olhar para Jesus. Porque quando a gente ajusta a visão para Jesus, aí o ânimo vem, irmãos. Aí a vontade vem, dá vontade de lutar. E Deus testifica, irmão, no nosso coração. Ele testifica a bênção, irmãos. Ele testifica, olha, eu vou fazer acontecer na tua vida. Você vai se alegrar, irmãos. Crê na palavra do Senhor. E ali, meus irmãos, quando Jacó teve seu nome mudado, o texto diz que ele foi ferido na coxa e ele saiu andando diferente, irmãos. Depois do teu encontro com Deus, você vai andar diferente. Você vai ter um andar diferente. Você vai ser diferente. As coisas vão ser diferentes. Irmãos, ninguém se encontra com Deus e continua do mesmo jeito, irmãos. Então, creia na palavra, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?